Meu nome é Luciana Ramos Barbosa. Você é pesquisadora do museu? Isso, pesquisadora aqui do Museu de Arte Sacra de São Paulo. O Museu de Arte Sacra de São Paulo, ele foi inaugurado em junho de 1970, a partir da assinatura de um convênio entre a Cúria Metropolitana de São Paulo e o Governo do Estado para a criação aqui do museu. A Cúria Metropolitana possuía o antigo Museu da Cúria, onde funcionava próximo à antiga Igreja da Sé. E na década de 60, a Cúria Metropolitana precisava de um novo espaço para sua coleção, eles não tinham como manter esse acervo todo, então foi assinado esse convênio aqui com o Governo do Estado. Nós estamos aqui no Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, onde fica o Museu de Arte Sacra, e o Mosteiro da Luz foi construído, a pedra fundamental é de 1774, ele foi projetado e construído pelo Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro. O Frei Galvão, ele era confessor do antigo convento de Santa Teresa, que ficava próximo à antiga Igreja da Sé. E aí, uma das irmãs do convento de Santa Teresa, a irmã Maria Helena, ela teve um sonho da construção daqui do mosteiro. Então ela falou para o Frei Galvão sobre esse sonho dela. O Frei Galvão conseguiu uma autorização para a construção aqui do mosteiro, porque na época não era permitido construção de recolhimentos femininos. E aí ele conseguiu uma autorização com o governo da capitania e iniciou a construção então em 1774. O prédio em si do mosteiro foi sofrendo algumas alterações arquitetônicas ao longo dos anos, né? Antigamente a entrada dele era deste lado aqui, onde a gente tem próximo à entrada aqui do Museu de Arte Sacra. Era só essa parte inicial do mosteiro e a igreja. Já no século XX ele foi ampliado, foi feito mais como se fosse mais um quadrado para as irmãs. Então são 2 jardins de claustro, mas um deles pertence ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. O Mosteiro da Luz ele foi construído em taipa. A gente tem uma das salas aqui do museu que é possível ver essa forma de construção. A gente vai visitar depois. E a igreja funciona diariamente, a gente denomina de Capela do Frei Galvão, é onde ele está enterrado. O Frei Galvão é de Guaratinguetá, mas ele está enterrado aqui na nossa igreja. Você já visitou a exposição de presépios aqui na cidade de São Paulo? Ainda não? Então vem que eu vou te mostrar. Essa é uma das nossas exposições temporárias na Mostra Anual de Presépios. Ela se chama Presépios Barristas Lusitanos, que traz a tradição da produção de barro em Portugal ao longo dos séculos. Então aqui vocês vão encontrar desde os presépios coloridos do Alentejo, cuja produção foi nomeada Cultura Imaterial pela Unesco em 2017. A gente tem o impressionante presépio da Ilha da Madeira, que conta diversas cenas da infância do menino Jesus. A gente também tem os presépios de caixa e as figuras em barro. Tanto a viola quanto as bandeiras e esse figurino são do acervo do Museu do Folclore de São José dos Campos, que nos emprestou, que fazem parte da folia de reis da cidade. E a gente tem principalmente os exemplos desses presépios que a gente chama presépio de chuva, né? Que você pode ver todas as hastes, com ou passarinho, ou flores, ou no caso desse daqui a gente tem muitos anjinhos. Ele é bem característico aqui do Vale do Paraíba. Esse daqui é o presépio napolitano. Ele foi comprado pelo Titilo Matarazzo em 1949 e ele primeiramente foi exposto na escadaria da Galeria Prestes Maia,
ali no centro de São Paulo, em 1951. E aí, devido ao sucesso dessa exposição, o Titilo Matarazzo conseguiu, junto à Prefeitura de São Paulo, a criar o Museu de Presépios. Então, além daqui do presépio napolitano, também eram expostos outros presépios de diversas regiões aqui do Brasil e do mundo. Aqui o presépio napolitano, todas essas peças foram trazidas da Itália. Elas são feitas, a cabeça, as mãos e as pernas, elas são de terracota, e o interior das figuras é feita com arame e estopa, para dar um movimento aqui nos objetos, em todas as figuras. São cerca de 1.600 objetos, entre figuras, animais, alimentos, os móveis, e vocês podem observar que ele segue a tradição napolitana de montagem, que é o quê? É trazer uma vila napolitana, então o seu cotidiano, o hábito dos moradores, e ao final a cena da Natividade em destaque, acima na coluna de uma montanha. Essa mesa é um material tátil, produzido pela ação educativa aqui do Museu de Arte Sacra de São Paulo. As legendas são táteis e aí as pessoas podem vir e tocar para entender um pouco mais dos cenários aqui do napolitano, dos bonecos, das figuras. Então, ele é todo acessível. A gente tem aqui nessa vitrine alguns exemplos das peças aqui, das figuras, da confecção deles. Então, vocês podem ver que o interior do corpo é feito com esses fios de estopa, o esqueleto, né, são fios de arame para dar essa mobilidade, né, para as figuras. E aí as pernas, os braços, a cabeça produzidas em terracota. E aí você pode observar aqui também, nessa cabeça que está em destaque, os olhos também, que muitas vezes são de vidro. E algumas peças têm a assinatura do artista, né, que é conhecido como figurinae. São feitas por artesãos que trabalham com essa cultura do presépio napolitano e são conhecidos por esse tipo de trabalho. Então, muitos deles têm essa assinatura atrás. Você sabia que o Museu de Arte Sacra de São Paulo tem uma sala aqui dentro da estação do metrô Tiradentes e que agora a gente está com uma exposição sobre presépios brasileiros? Vocês podem conferir agora, vamos lá! A exposição Presépios Brasileiros foi feita de forma colaborativa com o público do Museu de Arte Sacra de São Paulo. A gente selecionou alguns presépios, colocou em votação no nosso site e o público pôde escolher quais peças eles queriam ver. Então a gente pode ver diversos presépios daqui do Brasil, das mais diferentes regiões e dos mais diferentes materiais. A gente tem terracota, a gente tem vidro, a gente tem barro cru, tecido, papel machê. Tava voltando para casa, entrei ali na catraca, vi a placa, achei interessante e resolvi visitar. O que você achou? Muito interessante. A diversidade, né, das informações, da localidade, o material utilizado para cada presépio é muito interessante, a visão de cada artista, né, sobre o mesmo conteúdo, achei muito bonito. Você sabia que existia um Museu de Arte Sacra aqui em São Paulo? Já ouvi falar, sim, mas não visitei ele ainda. Você sabe que é aqui pertinho? Fiquei sabendo por você. As exposições do Museu de Arte Sacra aqui na Sala Mas do metrô Tiradentes são gratuitas para todos os usuários do metrô. E aí, depois que você visitou o nosso espaço, que tal conhecer lá o Museu de Arte Sacra? É só passar pela catraca do metrô, subir as escadas e atravessar a rua e você já está no Museu de Arte Sacra de São Paulo.
O endereço e os contatos do museu estão na descrição do vídeo. Aproveite para curtir e se inscrever no canal. Esse é o corredor inicial do Museu de Arte Sacra. A gente tem aqui obras do século XX, porque a nossa exposição de longa duração, ela se chama Arte Sacra através dos séculos. Então, cada corredor a gente tem um conjunto de obras específicas. Então, aqui no corredor do século XX, vocês podem ver obras da Anita Malfatti, da Maria Leontina, e a gente tem obras do Victor Brecheret. A gente tem uma imagem de São Francisco e aqui a Via Crucis. Essa Via Crucis, ela é feita de terracota, ela é original, ela foi produzida, né, o Dr. Brecheret produziu para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E aí elas estavam em exposição lá, depois foram feitas as peças em bronze, que estão hoje expostas lá na igreja, e essas peças ficaram por um bom tempo expostas lá na Pinacoteca de São Paulo, e desde 2020 estão aqui no Museu de Arte Sacra. Aqui o visitante já vai entrar no nosso quadrilátero. A gente tem esse primeiro corredor, que são as obras do século XVI e XVII. Então vocês podem ver muitas obras em barro cozido, policromado, diversos fragmentos de altares de igrejas aqui do interior de São Paulo. E a gente tem aqui a sala da taipa, onde a gente consegue observar a taipa de pilão, a taipa de mão e o adobe ali atrás. A gente consegue ver essas três técnicas construtivas. Esse daqui é um armário oratório de Ilhabela, da Fazenda São Matias. É conhecida também como Fazenda da Feiticeira. Esse espaço aqui que nós estamos é conhecido como Sala Cofre, é onde está exposto a prataria e ourivesaria do museu. Então vocês podem conferir alguns exemplares, principalmente de objetos litúrgicos. Então a gente tem diversos cálices, âmbulas, turíbulos, as sacras. E nessa sala daqui a gente também tem alguns objetos que pertenceram ao Dom Duarte. Então é uma homenagem a ele. Nós temos a pintura dele também do Henri Bernin. Vocês podem conferir também o ostensório do 4º Congresso Eucarístico Nacional, que foi realizado em 1942 aqui em São Paulo. Isso que é esse aqui. E aí a gente também tem dois objetos muito interessantes nessa sala cofre. A gente tem esse lampadário aqui, que foi doado por Dom Pedro, a antiga igreja da Sé de São Paulo. E a gente tem aqui no outro espaço aqueles 3 tocheiros que fazem parte de um conjunto maior, quando foi criada a Diocese de São Paulo, em 1645. O Museu de Arte Sacra fica dentro da ala esquerda térrea aqui do Mosteiro da Luz, então vocês podem observar pelos corredores as paredes de taipa, que são mais grossas, e a gente tem ao longo do quadrado aqui expositivo essas conversadeiras, que são essas janelas com os bancos aqui, que são justamente voltados aqui para o Jardim do Claustro, para um momento de contemplação, né, que as irmãs tinham. Elas também têm um jardim desse do outro lado, na parte exclusiva delas. Elas também têm um outro jardim, também com as conversadeiras. Elas moram aqui ainda? Elas ainda residem aqui. Esse daqui é um mosteiro ativo. Elas seguem a Ordem da Santa Beatriz. Elas são irmãs enclausuradas, então elas não têm contato com a gente do museu, nem com o público. Elas têm algumas janelas, as externas têm treliças, que aí elas podem observar os jardins externos. Dentro da igreja também tem as janelas com treliças para elas participarem das missas. Guiando por São Paulo, turismo inteligente para você. E por hoje é só, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles que estiveram conosco ao longo de 2024, assistindo, curtindo, retransmitindo nossos trabalhos. E 2024 está terminando com muito êxito,
graças a você. Bora para 2025!